A campanha eleitoral começou e, com ela, os slogans criados por marqueteiros competentes surgem para encantar o eleitorado. Aspas, mais mudança, mais futuro. Aspas, a nova política. Aspas, bem-vindo a um novo jeito de governar. Aspas, muda Brasil. Aspas, não vamos desistir do Brasil. Aspas, o povo acordou por mais direitos. Aspas, seguir mudando. Enfim, uma série de frases de efeitos que carregam, em sua maioria, a semântica da necessidade de o país sentir outros ventos, inclusive nas proferidas pela candidata governista. Em seu próprio programa de governo está expresso que abre aspas, preciso inaugurar um novo ciclo de mudanças para superar problemas estruturais e seculares que ainda impedem o desenvolvimento do país. Ou seja, senhores senadores, o próprio PT reconhece que deixou por fazer muita coisa ao longo dos últimos 12 anos. Na campanha, de um lado é mostrado o Brasil cinematográfico, cor-de-rosa, com índices positivos, escamoteando muitas vezes uma realidade que não está tão boa quanto se quer fazer crer, senador Fleury. De outro lado, radiografa-se o Brasil cinza, com índices negativos tanto na economia quanto na área social. Na cabeça do cidadão, que tem no horário eleitoral uma das principais fontes de informação para decidir o seu voto, fica o grande ponto de interrogação. Quem está falando a verdade? Imagino que alguns pensem, realmente pude comprar um carro, financiado a perder de vista e com juros. Mas antes eu não conseguia me dar ao luxo nem de sonhar em tê-lo. Por outro lado, senador Odacir Soares, continuo sem atendimento médico digno para minha família. Estou vendo o preço dos alimentos aumentar paulatinamente. Tenho medo da violência, conforme Vossa Excelência acaba de ressaltar com tanta propriedade, senhor senador presidente Odacir Soares. Medo de perder meu emprego e a minha volta ao convívio com as várias pessoas desempregadas. No frigir dos ovos, para muitos eleitores ainda está instalada a dúvida, mesmo que estejamos a pouco mais de um mês da eleição. Por isso, a melhor alternativa é realmente buscar informações fidedignas, corretas e reais, diferentes daquelas exibidas com lente multicolor. Isso foi muito bem ressaltado em artigo publicado recentemente na Folha de São Paulo pelo ex-presidente do Banco Central, o senhor Arminio Fraga, sob o título de, aspas, Mitos do PT. O futuro ministro da Fazenda, de Aécio Neves, desconstruiu 7 argumentos do Partido dos Trabalhadores para justificar o baixo desempenho da economia brasileira durante a gestão Dilma, e ainda criticou a retórica agressiva e populista do PT. Para o economista, é preciso melhorar a qualidade do debate político com fatos e dados. Aspas, populismo e mentira são inimigos da democracia, afirmou no artigo. Arminio Fraga foi preciso na sua análise ao destacar que as desculpas da senhora presidente são furadas. Trouxe contra-argumentos para justificativas do PT, como a culpa do baixo crescimento é da economia internacional. Ele lembrou que nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula, o Brasil cresceu a taxas médias
muito próximas da América Latina. Já na gestão da senhora presidente, o crescimento projetado ficou em 2%, abaixo do da região, o que demonstra que o problema é de gestão interna e não externa. Senhor presidente, o economista Armínio Fraga ainda prossegue, criticando a premissa governista de que os problemas da indústria são pontuais. Na verdade, não o são. Falta investimento em infraestrutura, que gira em torno de apenas 18% do PIB, quando deveria ser de 24%, conforme meta estabelecida pelo PSDB, o nosso partido, senador Fleury, para ser atingida até 2018. Armínio Fraga citou ainda outro mito, o de que o PSDB vai fazer, entre aspas, um tarifaço. Diz ele, aspas, aqui cabe perguntar, antes de mais nada, que situação é essa e como chegamos nela? Falo do irresponsável represamento dos preços de combustíveis e de energia e da taxa de câmbio. No campo dos combustíveis, sofre a Petrobras asfixiada em seu fluxo de caixa. Sofre o setor do etanol, onde as falências crescem, e sofre o meio ambiente, com um absurdo subsídio implícito a combustíveis fósseis, fecha aspas. No setor elétrico, um movimento voluntarista da redução de tarifas saiu pela culatra e vem gerando uma dívida bilionária com as distribuidoras de energia. Por último, a repressão da taxa de câmbio desestimula as exportações, pressiona ainda mais o déficit em contas correntes, hoje de 3,5% do PIB. Fecha aspas. Este excelente artigo, e repito, do eminente economista Armínio Fraga, só me fez confirmar que a decisão do presidencial Aécio Neves de já anunciar seu ministro da Fazenda foi uma demonstração de seriedade e respeito ao cidadão. Além disso, provocou os adversários a já indicarem seus possíveis postulantes ao cargo, para que a população tenha com mais clareza o que pretende cada candidato para a economia do país. Senhor presidente e senador Odacir Soares, no primeiro debate entre os presidenciáveis, realizado pela Rede Bandeirantes na semana passada, ficou bem clara a posição de todos os candidatos. Ressaltaram seus radicalismos de esquerda e direita. De um lado, Luciana Genro, do outro, Levi Fidelis, respectivamente, e a oposição mais centrada de Eduardo Jorge, do Partido Verde. Aécio Neves demonstrou segurança em suas posições e abertura ao diálogo. A senhora presidente manteve a estratégia de desfocalizar a realidade nacional. Tanto que Aécio comentou na ocasião, aspas, o sonho de consumo do brasileiro é viver dentro da propaganda eleitoral do PT, onde não há inflação, não há desemprego, o desemprego é pleno. E Marina Silva demonstrou em alguns momentos posições inflexíveis. Senhores senadores, estudo recente do Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento é o mesmo que trata do IDH sobre a América Latina e o Caribe, destacou que houve redução da pobreza no Brasil, mas ressaltou que o maior responsável por isso não foram os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, mas o crescimento econômico. Esse, sim, responderia por 63% da queda da pobreza. Talvez isso explique, senhores senadores, o clamor por mudanças por parte da população brasileira. E esse clamor explica o porquê de todos
de que todos os principais candidatos à presidência da República estarem batendo na mesma tecla da mudança, inclusive a própria senhora presidente. Pergunte, então, a Vossas Excelências, é possível acreditar que quem já tem a oportunidade de dar uma guinada nos rumos da economia do país e não o fez, o fará num segundo mandato? É uma indagação que todos nós deveremos fazer, eleitores. Em relação à candidata do Partido Socialista Brasileiro, a ex-senadora Marina Silva, tenho respeito por sua trajetória de vida, mas vejo em alguns momentos incoerências entre a sua palavra e suas ações. Inclusive, Excelências, eu ouvi lá no meu estado, de onde regressei esta manhã, uma senhora dizer-me que a ex-senadora Marina Silva é coerente com suas incoerências. É um dado muito importante, partindo de uma senhora tão simples, a alertar-me e a todos nós, de que essa expressão que parte, repito, de uma pessoa simples, deve ser analisada pelos eleitores que vão decidir os destinos da nossa pátria no próximo dia 5 de outubro. Agora, ela busca descolorir a condição de política de esquerda de sua origem, por uma tinta mais próxima da cor alusiva ao centro. Nasceu com a defesa do meio ambiente e cresceu no PT. Encarou uma guerra com o atual presidente Dilma, quando era chefe da Casa Civil, entre o desenvolvimentismo e a sustentabilidade, a qual saiu perdendo para a atual presidente. Talvez por isso me incomode algumas incoerências que percebo na senhora Marina Silva. Enquanto ministra da gestão Lula, ela posicionou-se seriamente contrária à implantação das usinas de Santo Antônio, Belo Monte e Jirau, sendo esse um dos motivos de sua saída do governo. Agora, por interesses eleitoreiros, ela muda o discurso e diz que não é bem assim. Por interesses eleitoreiros, repito, ameniza algumas de suas posições radicais. Aproveito aqui, Excelências, as palavras do colunista da Folha de São Paulo, Luiz Fernando Viana, que na edição do dia 29 de agosto disse, abre aspas, Marina está num partido do qual não gosta e que também não gosta dela. Voluntarista indica que, estando em linha direta com Deus e com os eleitores, poderá esnobar o balcão de negócios que é a política brasileira. Verde de raiz tem como vice um militante do agronegócio. É também uma coerência dentro das incoerências que pratica. Diz ainda o jornalista Luiz Fernando Viana, não são expressões minhas, são dele, mas que eu aqui as endosso. Aspas, de passado inequivocamente democrata, não tolera o contraditório, como mostrou em respostas impacientes ao Jornal Nacional. Fala em mudanças, mas não transige em posições que reforçam o pior conservadorismo, aquele que quer controlar a mais privada das esferas, que é o uso do próprio corpo. Posições relacionadas ao aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e pesquisas das células tronco. E finaliza o jornalista, aspas, Marina e seus eleitores precisam sair das sombras. Senhor presidente, senador Odacir Soares, que nos honra presidir essa sessão nesse instante, quero ressaltar que nesse panorama eleitoral, dentre todos os candidatos, está claro que o mais bem preparado, o que realmente representa uma mudança segura, pois deixa claro para a população brasileira quais são suas metas e objetivos reais para o Brasil. É o candidato do meu partido, o PSDB, o senador Aécio Neves.
tenho a plena convicção de que ele apresentará ao nosso país um jeito novo de governar e colocará a nação no trilho certo, rumo ao pleno desenvolvimento econômico e social do país. Senhor presidente, senhores senadores, desta minha recente vilijatura pelo meu estado, visitando diversos municípios, tentando levar uma modéstia das minhas palavras, a opinião a respeito da atual conjuntura do nosso país e particularmente do nosso estado, eu sinto realmente que há uma sensação muito grande de mudanças. Muito embora todos os partidos políticos não tenham ainda alcançado o verdadeiro sentimento do povo. De um lado, e do outro lado percebo, senhor presidente, com uma desesperança talvez, que há situações que não podem perdurar mais. É a questão das finanças dos municípios brasileiros, muito especialmente do meu município, dos meus municípios do meu estado. Todos eles extremamente carentes de recursos, alguns, inclusive, sem recursos para pagar o seu funcionalismo, porque a União os deixou esquálidos, transferiu-lhes responsabilidade e exauriu-lhes os recursos que eles tinham no FPM. É uma situação de muita calamidade e de extrema preocupação. Eu espero que, decorrido esse período eleitoral, as autoridades da República possam voltar os seus olhos para essa questão de penúria que penaliza os municípios brasileiros. É uma expectativa que eu tenho e a esperança sincera de que será possível, através dessa convocação popular que se faz com as eleições, despertar os homens que irão dirigir o Brasil amanhã, de que novas perspectivas precisam ser abertas, principalmente para os municípios brasileiros. Muito obrigado, Excelência.